Meu nome é Jéssica e hoje a aula será sobre coesão e coerência. Lembrando que estamos falando de coesão e coerência em relação ao texto, né? A redação dissertativa argumentativa, que são os exemplos que eu vou utilizar mais à frente, mas que são elementos básicos de um bom texto, portanto, podem ser usados em outras formas de texto, né? E aqui, já de cara, a gente já tem um pequeno resumo sobre, não resumo, mas um spoiler do que será a aula de hoje, né? Coesão e coerência, ligar e dar sentido às ideias, né? E isso quer dizer o quê, né? Que nós vamos falar sobre coisas que vão dar aí pra gente uma ligação entre as ideias e também um sentido para as ideias do seu texto. Então vamos ver mais a fundo como isso funciona. Então, os objetivos dessa aula, né? Primeiro, vou apresentar o que é a coerência, vou dar um exemplo de coerência no texto. Após isso, vou apresentar o que é a coesão e um exemplo de coesão no texto. Então, vamos começar. A coerência nada mais é do que a compreensão da pessoa que lê, ou seja, do leitor, em relação ao seu texto, em relação às suas ideias, o que você disse no seu texto e o que o leitor entendeu, né? Então, isso está muito ligado à forma como você vai articular suas ideias. E o que é articular? A partir de um determinado tema, você vai estabelecer a sua tese e vai defender essa tese, né? Sempre deixando a sua escrita muito clara e dizendo tudo o que o leitor precisa para entender o seu texto sem deixar ideias subentendidas, né? Então, em resumo, são as ideias e os conhecimentos que serão apresentados no seu texto que vão construir o sentido dele, tá bom? Então, é a relação entre os parágrafos do seu texto que se somam para dar a ideia final do que você quis dizer. Aqui eu coloquei um exemplo de uma tirinha que eu acho muito bacana, que vai ajudar a gente a entender melhor o que seria esse sentido, o que seria o leitor entender, né? A gente observa aqui duas pessoas de terno, né? Dois homens, muito provavelmente são ou empresários ou políticos, né? Aí a gente observa que os dois estão analisando um gráfico que apresenta o índice de violência e a setinha do gráfico tá apontando para cima, né? Ela tá em crescimento aí, é um crescimento bem considerável, né? O gráfico é bem inclinado. Mas vamos lá. O primeiro diz: Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. Aí o outro responde: Você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior. Então, assim, brincadeiras à parte, né? O primeiro, ele diz que o crescimento, que a violência está crescendo tanto que já não tem mais espaço no gráfico e o problema precisa ser resolvido. Tá bom, mas a que problema ele se refere? A não ter espaço no gráfico ou o problema do índice de violência que está crescendo, né? Então, o personagem azul não tá errado de achar, deduzir que seja um problema no espaço do gráfico, porque o primeiro não deixou claro o que ele quis dizer com precisamos tomar medidas urgentes. Logo, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma tomada de decisão política, né? Ou aumentar o espaço do gráfico. Então, se ele quisesse que a pessoa para que ele está falando entenda sobre o que ele está dizendo, ele tem que deixar isso muito claro. Então, ele teria que ter dito: bom, precisamos tomar medidas urgentes com relação ao índice de violência, né? Ele precisa explicitar do que ele está falando, porque na sua cabeça você sabe do que você está falando. Mas quando você escreve para alguém, você precisa deixar isso muito claro para que a pessoa não tenha mais de uma interpretação, ou uma interpretação que você não considere correta e que ela entenda perfeitamente sua ideia. Então você tem que deixar bem claro o que você quis dizer. Vamos a um exemplo. Bom, essa redação aqui foi escrita pela Carolina Mendes, é uma redação do Enem de 2018, tá? Cujo tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá. Eu vou tentar apontar aqui de uma forma bem sucinta
quais são os elementos de coesão, de coerência que este texto apresenta. Então, vamos lá. A gente está falando da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, certo? Então, vamos lá. Carolina começa aqui na sua introdução dando um contexto sobre internet, né? E ela até cita aqui o cantor brasileiro Gilberto Gil, então ela já começa a introduzir o tema usando elementos que falem sobre o tema, né? Usando autores que falem e nos contextuem sobre a internet. Mais à frente, ela aponta um problema para isso que para este tema, né? Que é aqui com o avanço dos algoritmos, né, e mecanismos de controle de dados envolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, ou seja, são empresas que estão na internet, que usam a internet como meio de trabalho, né? Aí ela fala aqui que essas empresas, elas estão, de certa forma, aí manipulando os dados e estão influenciando aí os usuários, tanto no que diz respeito a moldar os hábitos e a informatividade desses, e tanto quanto, não, desculpa, tanto, né, com o intuito de moldar os hábitos, quanto para moldar a informatividade dos usuários. E essa é a tese da Carolina. Ou seja, ela constrói a ideia dela, o que ela defende, em cima do tema, né? Ou seja, está relacionado com o tema, né? E ela articula muito bem essas ideias, fazendo o que pra gente? Introduzindo aqui o tema, apontando Gilberto Gil e sobre o que ele fala sobre a internet e mostrando pra gente o que ela defende sobre isso. E ela deixa isso de forma clara. Ela não tá falando assim, as empresas de aplicativos na internet moldam o usuário. Tá, moldam o usuário em que sentido? Né? Pode, sei lá, ser um sentido literal, né? Ai, vou moldar você, vou vestir você, não sei, né? Vou cortar o seu cabelo, vou colocar você no molde, né? Então, se ela não diz pra gente que as empresas moldam os hábitos e a informatividade dos usuários, a gente pode deduzir qualquer coisa. Então, Carolina foi muito coesa. Coesa não, foi muito coerente, porque ela explicou, ela deixou a ideia bem clara dela pra gente. Agora, vamos ver se o texto dela tá conversando com o que ela defende? Bom, aqui, né, ela explica pra gente no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que seria este aqui, que é o primeiro do desenvolvimento, ela vai explicar pra gente o que seria aí a informatividade, como o indivíduo se molda na sociedade, né? Então, assim, isso já tá conversando com o quê? Com o parágrafo de cima, olha. Aqui é onde ela fala de informatividade, né? Olha, ela cita aqui a informatividade, ela cita o mais acima, né? Um autor que fala sobre isso. Então, aqui neste parágrafo, ela tá articulando ideias que estão falando pra gente sobre a informatividade e sobre como, principalmente como que essa informatividade, ela é moldada por essas empresas de aplicativos que estão na internet, né? Então, ela fala aqui pra gente, né, que assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir a defesa pelo coletivo. Ou seja, aqui ela está falando pra gente que as empresas elas estão oferecendo informações direcionadas para os seus usuários, o que impede que eles tenham, tipo, senso crítico, ou seja, eles vão pensar de uma forma só, né? Então, a gente já nota que sim, existe uma conversa, né? Os textos aqui, os parágrafos, eles estão conversando. E é sobre isso a coerência, né? É sobre você articular os parágrafos de forma que eles conversem com a sua tese, né? Que é o intuito. Você tá aqui para dissertar, ou seja, falar sobre um assunto e argumentar, apresentar pontos que concluem e reforcem o que você pensa, né? Então vamos ver se até o final ela mantém isso, né? E sim, já vou dar um spoiler aqui que sim, ela vai manter isso. Aqui, neste parágrafo, neste segundo parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre os hábitos, né? O que seriam os hábitos, como que se dá nos indivíduos, né? Ela fala bastante disso no primeiro
nas primeiras linhas do parágrafo. Ela até cita aqui um filósofo que fala sobre essa questão do sujeito na pós-modernidade, né, e as suas identidades, né? E aqui ela relaciona isso com a tese dela, né? Então aqui ela fala, né, que sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Ou seja, ela está falando aqui que os hábitos dos indivíduos são moldados pela apresentação de produtos, de ideias, feitos pelos aplicativos que estão na internet, pelas empresas que estão na internet. Ou seja, este parágrafo também conversa com o que a gente identifica aqui em cima na introdução da Carolina, né? Que é uma tese que ela defende ali em relação aos hábitos, né? Os hábitos moldados por quem? Pelas empresas de aplicativos e redes sociais presentes na internet, tá bom? Então vamos ver se ela conclui mantendo a mesma ideia? Bom, aqui ela fala sobre, ela dá um breve resumo, né, na primeira linha, depois ela fala que para resolver este problema, as escolas, né, que são responsáveis pela educação dos alunos, elas deveriam também inserir uma educação digital, né, porque nós não estamos falando de internet, então nada mais justo do que você educar uma pessoa desde as suas bases, né, desde dos primórdios, quando ela começa a adquirir conhecimento ali, né, visando uma emancipação dos seus alunos. Mas uma emancipação ligada a quê? A tecnologia, né? Uma educação pela informatização, né? E aí ela apresenta outras propostas ligadas também a essa questão digital, né? Que aqui ela fala de profissionais da área da informática, que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informação, né? E que demonstre como lidar com tais seletividades, ou seja, como selecionar as informações. E as informações de onde? Da internet. Então, como a gente pode perceber, o texto da Carolina é extremamente coerente, né? Os parágrafos, eles falam sobre ideias novas, mas ideias novas no sentido de trazer um repertório pra gente, muito diversificado, né? Ela cita ali no primeiro parágrafo, desenvolvimento, um filósofo, que é o Jung, né? Jürgen. E no segundo aqui, ela traz pra gente um outro filósofo, mas aqui é o Stuart Hall, né? Então, nesse sentido, é bem diversificado quanto ao repertório, porém, ambos os repertórios estão falando da mesma coisa, estão servindo para ela apoiar o argumento dela em relação à internet, né? E a como essas empresas presentes na internet, elas vão moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Então, resumindo, a coerência nada mais é do que você conseguir relacionar suas ideias e construir um texto em cima de suas ideias, de forma que quem lê entenda perfeitamente o que você quis dizer, né, sem você precisar explicar, porque você não vai ter essa oportunidade, né, de explicar para quem está lendo o seu texto o que você quis dizer com aquilo, né, e com isso, trazer aí pra gente um desfecho de todas essas ideias que faça sentido para quem tá lendo, né? Então você pode usar a coerência para mudar a ideia de alguém, você pode usar a sua coerência para fazer alguém te contradizer, não, mas não concordar com você também, porque as pessoas têm opiniões diferentes, né? Mas o que importa é que você consiga transmitir seu ponto de vista de uma forma clara e que esteja toda relacionada no seu texto. Agora vamos para a coesão. Gente, a coesão nada mais é do que um estabelecimento de relação, né, entre os parágrafos do seu texto, né, e entre as frases presentes neles. E tudo isso para que tenha relação, para que não fique uma coisa solta, sabe? Tipo frases de robô. Eu vou escola hoje. Se eu disser eu vou escola hoje, não fica estranho? Parece que não falta algo, né? E a coesão é justamente isso, você unir os elementos ali da tua frase, da tua oração, ou do teu parágrafo, né?
vamos falar e ou porque eu posso somar. O e, ele traz ideia de adição das ideias, e ou com uma diversidade, né? Mas, enfim, isso fica para outra aula. Hoje nós vamos falar da coesão como um todo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre os elementos coesivos, né, que são aqui as locuções adverbiais, as preposições, os advérbios, as conjunções, você pode comentar que eu posto uma aula só referente a estes elementos, tá bom? Mas vamos lá, beleza. E o que seria essa relação entre os elementos do texto, né? Seria nada mais, nada menos do que um encadeamento de ideias, né? E aí, como eu havia dito, né, isso pode ser feito por meio destes elementos coesivos, né, que são as conjunções, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais, e funcionam como o quê? Uma cola para o teu texto, né? É bem essa ideia mesmo de cola, tá? E aí a gente vai ter uma cola para os parágrafos e uma cola para as frases. Mas para que essa cola? Para não ficar solto, para não ficar uma coisa assim perdida ali, como se fosse solto, sabe? Frases e palavras soltas, né? É importante que o seu texto ele seja bem coeso, bem unidinho, bem interligado, tá? Então vou dar um exemplo, vou dar exemplos agora de coesão pra gente ver como isso funciona na prática. Aqui de novo, Carolina Mendes, né? O mesmo tema, redação Enem de 2018, tá? Vou fazer só um apontamento dos elementos coesivos aqui para ver se tá bem grudadinho. Então aqui a gente já começa com uma preposição, né? Para situar a gente onde, não situar, mas introduzir aqui o texto, né? Contar pra gente aonde ela tá colocando essa ideia, né? Que aqui no caso é na canção pela internet do Gilberto Gil, né? Então ela já começa aí com um elemento de coesão, que é o em, né? É a preposição em. Na próxima. Eu não vou ler o texto de novo, tá bom? Se vocês quiserem depois com calma, pode ir pausando o vídeo e vai lendo o texto, que é muito importante até para você construir a lógica do seu texto, tá? Mas eu vou mostrar como esses elementos eles são dispostos neste texto, o que deixa bem essa sensação pra gente de ligado, tá? Olha, no entanto, é um elemento coesivo, deste modo, é um elemento coesivo. Existem outros entre as frases, tá? A gente pode estudar isso mais à frente com mais esmiuçado, tá? Mas para aula de hoje, que a proposta é ser mais rápida, eu vou apontar só os do parágrafo e entre as orações, tá bom? Dentro da frase eu não vou falar hoje. Bom, em primeiro lugar, é muito legal para você usar aí no seu parágrafo de desenvolvimento, principalmente o primeiro, que este elemento coesivo vai ser importante para você unir a sua introdução ao seu parágrafo de desenvolvimento, né? Acerca disso, assim, muito legal, assim, geralmente representa uma conclusão, então quando você quer concluir uma ideia, você usa assim, logo também você usa, tá? Em segundo lugar, que você vai unir o primeiro parágrafo ao segundo parágrafo, né? Então, olha que interessante. Para falar, dissertar sobre o primeiro parágrafo, eu coloco, já aviso o meu leitor que eu vou falar sobre o primeiro parágrafo. Então, eu digo, em primeiro lugar, aí você expõe a sua ideia, expõe a sua tese, expõe seus argumentos, né? Fecha tudo, dá um desfecho lógico, logo, né? Logo, lembra pra gente elementos matemáticos, né? Isso, logo, isso. Então, dá uma ideia de, tipo assim, tudo que eu falei contribui para este desfecho. Então, logo, isso acontece, né? Aqui no segundo também, no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vê em segundo lugar, a gente vê aqui sendo assim. Por fim, né, que também traz essa coisa, esse aviso pra gente, vou encerrar o texto, vou introduzir mais um texto, olha, eu vou colocar aqui mais um elemento. Então, esses elementos conectivos, eles meio que indicam pro leitor o que você vai fazer a seguir, né? A seguir, olha só que legal, a seguir também entra aí como um elemento conectivo, né, de coesão. Então, a seguir, quando eu digo a seguir, você já sabe que vai vir algo
depois, né? Então, são muito importantes, são elementos muito importantes para o seu texto, porque isso indica para o teu leitor o que vai acontecer a seguir, né? O que vai vir adiante. E aqui, vamos olhar o da conclusão. Portanto, quando ela diz portanto, ela já está avisando você que ela vai concluir. Ela podia ter usado em suma, né? Que aí ela já vai fazer um resumo para concluir. Ó, para tanto, isso pode ser feito pela abordagem da temática, né? Isso o quê? Isso que foi dito anteriormente. Então ela tá ligando duas orações, né? Duas frases. E por meio também é muito interessante que ela já vai explicar o modo, né? Como, e o modo, se vocês já assistiram a aula 3, vocês vão saber que eles são, que o modo nada mais é do que um dos 5 elementos que tem que ter na tua proposta de intervenção. Então, a gente pode usar o elemento coesivo para indicar quem é o agente, qual é a ação, qual é o modo, qual é o efeito da ação. Então, aqui ela usa, né? Enfim, olhando um todo, a gente pode ver que o texto dela é bem coeso e assim, eu tô fazendo uma pontuação grosseira. Eu não estou entrando em detalhes, então é um texto que é bem coeso, é bem interligado, tem bastante cola e tá aí indicando pra gente numa ordem lógica o que vai acontecer na frase a seguir, no parágrafo a seguir, né? Então, no parágrafo de conclusão. Então, assim, é isto que é resumidamente a coesão, nada mais é do que a cola do teu texto, tá? A cola das suas ideias. Então a coerência ela vem aí para trazer sentido pra gente, para fazer sentido, né? Sem que eu tenha que explicar falando para você, mas só de você ler o meu texto você sabe o que eu quero dizer com isso. E a coesão aí como uma cola para unir tudo isso, para dar spoilers do que vai acontecer adiante, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e pode me chamar se você precisar de mim. E é isso. Até a próxima.